No vídeo de hoje a gente vai estar vendo o vídeo do Caramelo Animations. Eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo dele aqui no meu canal, mas eu acho que pode ser legal. Eu gosto dos temas que ele aborda. É bem maneiro. Todo mundo tem algum transtorno agora? Ou não? Que a gente sabe, né, que isso tá meio banalizado. Parece que todo mundo hoje em dia tem autismo, TDAH, principalmente TDAH, ou qualquer outro tipo de transtorno, velho. Sei lá, parece que virou modinha, entre aspas, né? Mas é que a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que só se aproveitam do hype só pra querer engajar em cima de transtorno que outras pessoas sofrem. Aí fingem ter ou coisa do tipo. Enfim, bora ver o vídeo do Caramelo. Bora lá, mano. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e eu acho que não é novidade pra quem me conhece que eu sou diagnosticado com autismo e mais uma cacetada de comorbidade. Caramba. Mano, eu conheço uma pessoa que tem tudo isso daí, velho. Não, tudo na verdade não. Não sei o que seria. Não sei o que é transtorno de escoriação e, enfim, outras coisas. Mas eu conheço o maior desses aí, velho. No DSM-5, hein? Só que desde a primeira vez que eu citei sobre isso aqui na internet, eu sempre recebo um comentário Cara, eu vou falar, é difícil viver com esses bagulhos. É sério. Eu não sei se eu tenho alguma coisa, nunca fui atrás de saber. E eu acho que eu nem vou atrás, mano. Eu tenho medo. Mas enfim. Outro de pessoas ignorantes dizendo: ah, mas você sabe falar, como assim você é autista? Mas você é tão independente, como que você é autista? Nossa, uma coisa que eu acho engraçada é que tem muita gente que acha que, ah não, mas tal autista faz isso, como é que você não faz? Ah, e como é que você faz isso? E os outros autistas que eu conheço não faz isso. Mano, é muito diferente de pessoa pra pessoa, velho. É muito diferente. Cara de autista. Nossa, mas tu tá com certeza fingindo por atenção. E também o principal que eu sempre recebo: ah, mas agora todo mundo tem autismo e TDAH, né? Na minha época não tinha essas frescuras não. Será mesmo? E bom, recentemente meu mano Yuto fez um vídeo sobre autismo. E no Twitter, infelizmente, ele foi muito mal interpretado por pessoas que sinceramente parecem ter assistido o vídeo no mudo ou nem terem assistido na real. E isso e mais algumas coisas me deram vontade de fazer esse vídeo. Até porque eu já fiz um vídeo assim no passado, então, sei lá, considerem isso como uma versão remasterizada daquele vídeo, ou sei lá, algo do tipo. Então é isso, me sigam nas redes sociais, hype o vídeo e bora. Autismo virou uma modinha? Bom, acho assim, teoricamente não era pra ser, né, mano? Mas tem gente que acha que é. Que outra pergunta que seria boa de se fazer com esse questionamento também seria: por que transtornos mentais foram tão banalizados pelas redes sociais? Chama atenção. É isso que eu vou tentar explicar agora. Acontece que, de forma bem resumida, o autismo, o TDAH e outros transtornos sempre existiram, mas por muito tempo foi um grande tabu na sociedade e não se falava muito sobre, tanto pela falta de conhecimento e também pelos estigmas sociais. Pra vocês terem uma ideia, a primeira pessoa no mundo diagnosticada com autismo nasceu em 1933, e ele foi diagnosticado com autismo em 1938, e ele estava vivo até 2023, ele morreu com 89 anos de idade. Caraca. Então, apesar do autismo existir desde sempre, ele só foi descoberto há menos de um século, e só recentemente tem se estudado e falado melhor sobre. Hoje em dia, existe menos preconceito na comunidade médica. Ainda existe, mas antes existiam bem mais. Então, os critérios de diagnóstico pro autismo naquela época eram bem diferentes dos de hoje em dia, justamente pela falta de compreensão e estudo. Não porque o autismo era diferente, e sim porque... Cara, pior que pra ter o bagulho do laudo do autismo, mano, é um bagulho que vem desde a infância, tá ligado? Desde sempre, realmente, que a pessoa vive com essa parada, velho. Porque não tinha estudo. Por exemplo, antigamente... Eu acho engraçado que tem gente que acha que não, agora eu tenho autismo. Ah, porque ela viu no TikTok que tem tal coisa lá que não, sei lá, velho. É tipo TDAH, eu não consigo prestar atenção, logo eu tenho TDAH. Não é assim que funciona, que o autismo só existia em meninos brancos e cisgênero. Então pode parecer que antes não existissem tantas pessoas autistas ou com outros transtornos, mas a real é que essas pessoas só eram marginalizadas mesmo, excluídas de escolas, oportunidades, trabalhos e no geral da sociedade. Fora isso também teve organizações... Porque tem gente que demora pra descobrir que tem, mano, e durante todo o tempo da vida dela, ela acaba sendo julgada, ou tipo, na escola, tá ligado? Passa por coisas ruins, por não saberem que aquela pessoa tinha aquilo e nem ela saber pra se defender. É foda, velho. Que eram as maiores e não adiantou de nada, porque elas só espalhavam desinformação. Quando isso tudo foi lentamente sendo desmentido e o autismo realmente começando a ser visto como ele realmente é, isso deu a impressão que teve uma epidemia de autismo. Ai, ai. Essa tal epidemia do autismo, entre aspas, é um termo muito paia que tem sido usado por décadas para descrever o aumento significativo nos diagnósticos do autismo. Só que esse aumento não significa necessariamente que mais pessoas estão ficando autistas. Assim que agora estão reconhecendo e diagnosticando mais pessoas do que no passado, o que é muito bom. Tem um livro que eu li há um tempo atrás chamado O Cérebro Autista, Pensando através do Espectro. Nesse livro, a Temple Grandin
Eu não sei se fala assim. Tá em inglês. Discute justamente essa falsa percepção da epidemia. Ela mostra que antes só os casos, entre aspas, mais severos, eram reconhecidos como autismo. E com o tempo, o conceito do espectro acabou se ampliando, incluindo também autistas nível 1 e 2 de suporte, ou como naquela época era chamado síndrome de Asperger. Hoje em dia esse símbolo não é mais utilizado e, enfim. A descoberta do que era chamado de autismo leve causou um salto estatístico artificial, como se houvessem mais autistas, quando na verdade houve mais diagnósticos e melhor compreensão clínica da situação. Então, né, mano, é que tem diferença entre começou a existir mais ou já existia, mas não sabiam sobre, tá ligado? Grandin também explica como os avanços em neuroimagem e genética mostraram que o cérebro autista funciona de maneira diferente e não deficiente. Então a ideia de uma epidemia de autismo já era discutida há tempos. Lá nos anos 90 a 2000, quando os casos passaram de 1 em 2.000 para 1 em 150. Hoje, em alguns levantamentos, fala-se de 1 em 36 crianças, especialmente nos Estados Unidos. E isso gerou teorias conspiratórias sobre vacina, dizendo que o autismo era causado por vacina, o que já foi comprovado que é falso. E também críticas sobre o colapso do desenvolvimento infantil. Então, em resumo, não é que antes tivessem menos casos de autismo, mas é que antes não tinha muita informação. E até hoje o processo de diagnóstico, infelizmente, é algo extremamente caro e que muitas vezes ainda é feito por profissionais muito caro, mano, é muito caro, velho. Que levam mais em consideração o seu além de caro, pra você conseguir, por exemplo, o laudo, fazer todos os diagnósticos, conseguir remédio é caro pra cacete, mano. Nossa, é complicado. E tem gente que acha não, mas tem as vantagens de ser autista, que você tem benefícios e sei lá o que do governo. Mano, não tem, é sério, você tem que, mano, você, não vale, é sério. Do que o seu cérebro. Não é nada, praticamente. Que você pega tudo isso que eu falei e joga no lixo, transformando o autismo e vários outros transtornos em algo banal e bonitinho, como se fosse uma estética qualquer de internet. Bom, é isso que a internet tem feito há anos, o que faz com que todo esse contexto histórico seja completamente ignorado por várias pessoas que estão convencidas de que tudo isso é uma trend passageira da internet. Desde lá pra 2010, com o crescimento das redes sociais como Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram e mais tarde o TikTok, os transtornos mentais passaram a ocupar um espaço meio que de exposição pública constante. E ao mesmo tempo que isso foi bom porque aumentou a conscientização e quebrou alguns preconceitos, também foi ruim porque gerou uma banalização perigosa. Mas é normal, mano. Quando começa a espalhar esse tipo de coisa, sempre vai ter gente que vai falar muita bosta no meio. Problemas complexos passaram a ser tratados como modinha, meme ou até mesmo traços de personalidade simples. Redes sociais como o Tumblr e TikTok criaram estéticas baseadas no sofrimento de vários transtornos. E os exemplos disso são Sad Boy e Sad Girl lá pro 2018, Mental Illness Core, eu não sei falar isso. Também temos o Autism Core, o Silly Care ou Silly Core e muitos outros. Esse tipo de romantização tira a seriedade dos transtornos e passa a ideia de que sofrer é algo muito cool e necessário pra ser interessante. Também é muito comum uma certa desinformação viral disfarçada de ajuda. E é foda isso porque ao mesmo tempo que existem criadores de conteúdos muito bons sobre saúde mental e transtornos, também existem pessoas que só falam besteira e usam a própria experiência pessoal como base pra falar de algo sério. Não é porque você é neurodivergente e experiencia qualquer aleatória fora do critério de diagnóstico que isso necessariamente seja por conta da sua neurodivergência. Sério, no TikTok principalmente é muito comum ver vídeos tipo eu tenho hiperfoco em tal coisa. E aí a pessoa nem é neurodivergente. E sim, eu tenho um ranço pessoal com quem usa a palavra hiperfoco como se fosse algo bobinho e engraçado. Ou sei lá, se você faz isso quando você anda, talvez você tenha autismo. Se você dorme tô ligado jeito, talvez vídeos, você tenha autismo. Ridículo, sinais de que você tem TDAH e não sabia. E esses vídeos raramente citam fontes médicas reais e são feitos por pessoas que citam mais experiências. Muitos amigos meus já falaram que eu provavelmente devo ter TDAH, mano, tipo, muito, mas eu não sei, mano. Quem sabe um dia vai atrás de descobrir isso. Eu espero que não. Pessoais do que algo geral. E isso mistura traços de personalidade com critérios de diagnósticos eu não entendo, tem gente que parece, eu quero falar que eu tenho isso sem diagnóstico nenhum, porque acha que vai parecer legal. Mano, não é legal ter isso, cara, não é legal, velho. Por que você tá querendo falar isso como se fosse legal, velho? Paia, mano. E acabou criando uma falsa epidemia de transtornos mentais autodiagnosticados, que prejudica tanto o discurso público quanto o acesso à ajuda. Um bom exemplo disso foi uma trend que teve lá pra 2021 ou 2022, que foi coisas que eu fazia e não sabia que era por causa de tal transtorno. Enquanto uns faziam vídeos que realmente faziam sentido e que citavam coisas que realmente fazem parte do critério de diagnóstico, alguns só falavam traços que podem ser qualquer coisa e não necessariamente
realmente um transtorno. E que com um certo contexto até poderia fazer sentido, mas na maioria das vezes era só algo citado de forma muito vaga e sem uma explicação do porquê disso fazer sentido no contexto da pessoa ter aquele transtorno. Um exemplo que eu vi muito é: eu sou autista e eu odeio usar meia. Dito dessa forma super vaga e sem explicar que na verdade algumas pessoas autistas não gostam de usar meias. É pela sensibilidade, né? Por conta da textura que pode causar uma sobrecarga. Sim, hipersensibilidade, exatamente. Esse bagulho, eu não lembrava o nome, mas esse negócio. Por ser uma meia. E isso é paia, cara. Porque é só uma falta de responsabilidade absurda. Fazer uma patologização de coisas comuns sem uma explicação decente não só invalida outras pessoas que têm esse transtorno e não fazem esse tipo de coisa, como também espalha desinformação pra várias pessoas. E claro, também hoje em dia, para algumas pessoas específicas, dizer eu sou autista, ou eu tenho borderline, eu tenho ansiedade, se tornou em alguns grupos uma forma de autoafirmação e identidade. Não que seja ruim falar abertamente sobre saúde mental, na verdade isso é algo bom. O problema realmente começa quando o transtorno vira motivo de orgulho ou de status social, ao invés de uma condição que exige cuidado. Algumas pessoas até usam um rótulo para evitar responsabilidade, o que traz ainda mais preconceito. Tipo, eu tratei a pessoa mal porque eu tenho borderline. Eu sou irresponsável, mas é porque eu tenho TDAH. Enfim, toda essa situação é muito paia, e ao mesmo tempo que em certos aspectos a internet ajudou sim a espalhar informação, ela também é o que tá afundando e banalizando tudo isso. E enquanto transtornos forem tratados como uma trend ou um estilo de vida, infelizmente isso vai estar enfraquecendo a luta real de quem sofre em silêncio e precisa de acolhimento e tratamento, não de curtidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A internet adora fazer esse tipo de coisa, né? É um assunto muito amplo e até mais sério, não é algo que eu costumo fazer aqui no canal, mas eu tentei. E é isso, um beijo da Anitta e... Beijo da Anitta. Achei da hora, mano, gostei do vídeo. É isso, gente, comenta o que vocês acham sobre o assunto e é nóis, deixa o like, se inscreve e tchau, tchau.